primeira onda da pandemia da Covid-19 no país tem sido forte. Em pouco mais de 4 meses, mais de 2 milhões e 100 mil infectados, mais de 80 mil mortes. No mundo todo, a doença se espalhou ao longo do primeiro semestre. Na maioria dos países desenvolvidos, seu avanço está controlado. Os maiores focos atualmente são os Estados Unidos, o Brasil e a Índia. Agora, cientistas de diferentes instituições têm mostrado confiança em que, pelo menos, não haverá no Brasil uma segunda onda de contágio com a mesma intensidade da primeira. Também aumentam essas esperanças as notícias sobre a chegada da vacina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 160 vacinas estão em desenvolvimento. Nessa semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou os testes em humanos no país de uma terceira vacina desenvolvida pelas empresas BioNTech e Pfizer. As outras duas já autorizadas são a vacina chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina criada pela Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca, que contam com a Fundação Oswaldo Cruz no país. O estudo que a Anvisa aprovou hoje é um estudo de fase 1/2/3. Isso significa que todas as fases acontecem ao mesmo tempo. E essa é uma estratégia que foi adotada por diversas agências reguladoras internacionais para garantir celeridade na avaliação de vacinas para a Covid. Essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. A gente ampliou o nosso programa de desenvolvimento clínico e começou a testar vacina em outros países, como o Brasil, que infelizmente encontra-se numa situação bastante desfavorável do ponto de vista epidemiológico, então com um número bastante significativo e em ascensão dos casos de coronavírus. Então se torna o local ideal para que a gente possa testar a eficácia dessas vacinas. Então a gente vacina e espera com que essas pessoas naturalmente se infectem com o coronavírus para saber se a vacina está funcionando de fato mesmo ou não. E o tempo que vai levar para a gente receber essa resposta é o tempo das pessoas se infectarem. É difícil prever. Consciente da ameaça que a Covid-19 representa para o mundo, a comunidade científica não quer correr riscos. O mundo inteiro tem se preparado, e essa é uma estratégia que vem sendo utilizada não só pela gente, mas por diversas outras pessoas e outros grupos internacionais desenvolvendo vacina, preparando fábricas no mundo inteiro para começar a desenvolver as vacinas que ainda estão em teste o mais rápido possível, para que assim que uma delas tenha mostrado eficácia nos testes de fase 3, para que essas vacinas possam ser distribuídas imediatamente. Se este cenário positivo se confirmar, já seria então o momento de se pensar na chamada pós-pandemia? Como recuperar a economia, as empresas, os empregos duramente atingidos pela crise? Felizmente estamos agora ultrapassando, mesmo que por inércia e mesmo com muito sofrimento e talvez com muito mais vidas perdidas do que deveríamos, a fase crítica da pandemia. E desde que não tenhamos um recrudescimento da pandemia ao mesmo nível que anteriormente, deveremos superar essa fase crítica até agosto, setembro. Então é preciso ter claro que o desafio que se tem à frente é muito grande. O que se espera é que a partir do ano que vem, o governo consiga retomar uma agenda de responsabilidade fiscal, de austeridade e ajuste fiscal. Quanto mais a doença for debelada mais rapidamente, também mais rapidamente vai ser possível retomar uma trajetória com algum crescimento econômico. Acho que essa pandemia está sendo um aprendizado para todos nós, sobre todos os aspectos. As relações comerciais vão mudar, as relações pessoais vão mudar, né? O home office, o contato com a família, a preocupação com o próximo, e eu acho que esse capital o Brasil tem para dar e vender para o mundo. Segundo o relatório da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado, abril foi o pior momento da economia no segundo trimestre e os impactos vieram em maio. A arrecadação federal caiu 1/3 no mês de maio em comparação com o ano passado. De janeiro a maio, essa queda já é de 12%. O mesmo relatório aponta uma redução de 8% na população ocupada em relação a 2019. A retração econômica causada pela pandemia teve fortes efeitos nas contas públicas. Até final de junho,
os gastos extraordinários passaram dos 506 bilhões de reais, elevando a previsão do déficit fiscal ao final do ano para mais de 877 bilhões de reais. Para piorar, a IFE prevê uma queda no Produto Interno Bruto de 6,5%, ainda que outras estimativas falem em até 10%. Esses resultados negativos eram esperados. Isso está acontecendo na maior parte dos países que têm enfrentado a crise do coronavírus, essa necessidade de aumentar os gastos, portanto aumentar o déficit público e consequentemente aumentar a dívida. Essa piora em relação ao ano passado parece ter estacionado, quer dizer, o pior da crise já deve ter passado, ainda vai ser um período demorado até que se tenha a recuperação da economia. Este momento é o momento de salvar vidas e salvar emprego e renda da população. Então, embora nós tenhamos compromisso com a lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, regra de ouro, nesse momento, e o mundo está tendo essa mesma visão, isso não vai comprometer as finanças e os gastos públicos, e o Brasil e os investidores privados têm essa consciência de que o foco neste momento é realmente colocar dinheiro para girar a máquina e a economia. Os últimos dados comprovam uma recuperação, mas ela ainda é instável e heterogênea. Os números são melhores para a indústria, para o varejo, mas são decepcionantes nos serviços. Felizmente, o auxílio emergencial evitou o desastre, porque isso preservou a renda de milhões de brasileiros. Nesta crise sem precedentes, os empresários, especialmente os pequenos, têm enormes dificuldades para sobreviver. Em muitos casos, a saída foi a improvisação. Em outros, o auxílio emergencial. Eu não tinha uma operação de delivery, eu tive que bem rapidamente montar toda uma operação para entrega com um entregador, com uma empresa que ajuda a gente nessa logística. Com funcionários, a gente reduziu o nosso quadro de funcionários, mas sem precisar mandar ninguém embora. Infelizmente, eu passei por muita dificuldade financeira. Algumas contas atrasaram e tudo. O que andou salvando a minha vida foi o auxílio emergencial. A gente acabou trazendo o delivery para o meio do nosso salão. A nossa brinquedoteca virou o call center. A gente mudou muito. As pessoas que antes eram gerentes viraram telefonistas, mas tudo foi agregando e fazendo com que esses 4 meses a gente sobrevivesse. Enquanto o mundo se recupera do impacto mais profundo da pandemia, a discussão que movimenta os líderes mundiais é: qual deve ser o papel dos governos? Os líderes da União Europeia, por exemplo, reunidos nesta semana, decidiram apoiar um plano de quase 900 bilhões de dólares para tentar evitar a que seria a mais profunda crise econômica no continente desde a Segunda Guerra Mundial. O pós-pandemia vai exigir dos Estados nacionais ainda mais investimentos e ainda mais apoio à economia e, principalmente, às pessoas mais vulneráveis, que nem economia tem. Então será urgente e necessário, mais do que isso, indispensável, pensar no modelo de desenvolvimento sustentável, participativo, justo, redistributivo e democrático. É um país muito rico, o nosso, com capacidades fantásticas, com a reforma tributária que o Congresso vai fazer, se Deus quiser, e com tantas outras ideias que estão sendo colocadas em práticas para deixar o Estado cada vez mais leve, né? O país tem condição de decolar. No Brasil, o governo federal, os estados e as prefeituras vão ter diante deles um grande déficit, provocado pela combinação da queda na arrecadação de impostos com o inesperado, mas inevitável, aumento dos gastos com saúde e com o socorro às empresas e às pessoas, como o próprio auxílio emergencial. Não haverá recuperação da pandemia sem um papel fundamental dos governos e sem que ele exerça o papel de equalização de diferenças ou, pelo menos, de diminuição de desigualdades. É a pandemia da desigualdade social. Ela descortinou, escancarou para nós brasileiros que o número de miseráveis, o número de invisíveis eram muito maior e, portanto, o próximo passo vai ser uma remodelagem do Estado brasileiro.
Animados com todas essas boas notícias, economistas, políticos e empresários acreditam que nos meses seguintes as coisas devem mesmo mudar de cor. Há números melhores e piores, mas do modo geral acho que o pior já ficou para trás. A população está começando a acreditar realmente que nós vamos ter uma vida voltando ao normal, seja o novo normal ou não, é a vida continuando e a gente tem que ter positividade para isso, tem que ter otimismo e esperança, porque vai dar tudo certo. E o que a gente aprendeu com tudo isso? Que dá para se virar, que dá para a gente se reformular e não pode desistir, né? Querendo ou não, foi algo que a gente não esperava, mas nós sobrevivemos. O Brasil é um gigante. As alternativas do Brasil são potencialmente fortíssimas. E nós esperamos que na retomada do crescimento econômico, que nós esperamos agora, já a partir do mês de setembro, outubro, nós possamos ver a nossa economia dar uma nova arrancada e a geração de emprego e renda chegar aos lares de todos os brasileiros. A gente está numa tempestade e a ideia é manter o barco em pé nessa tempestade, o barco flutuando e todo mundo dentro do barco. E a gente está conseguindo.